Você estará ouvindo a partir de agora uma mensagem de Deus que irá alimentar a sua alma. Deus estará falando ao seu coração. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, o nosso Deus é Deus libertador. Fiquemos de pé, aleluia. Nós vamos ler no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 31 e o 32. Amém? João 8, 31, 32. Dois versículos. Glórias a Deus. Nós vamos ler a palavra agora, hein? Olha, se apressa um pouquinho para você não perder. João 8, 31 e 32. Diz assim, irmãos, olha. Disse, pois, Jesus. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glorifica a Deus. Vamos fazer uma oração? Amado e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e também da terra, queremos, ó Deus, te agradecer nesta hora, por esta campanha, meu Pai. Eu quero crer o Senhor tem nos revelado. Ó meu Deus, abençoa cada dia, cada culto, e liberta vidas, meu Deus, através do conhecimento da verdade. Opera nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se assente com alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção nesses dois versículos é que o Senhor Jesus, ele está falando com os crentes. Amém? Ele está falando com as pessoas crentes. Quem aqui crê no Senhor Jesus Cristo? Levanta sua mão bem alto. Quem já crê no Senhor Jesus Cristo, levanta sua mão bem alto. Quem crê no Senhor? Irmãos, então Deus está falando conosco. Jesus está falando conosco. Porque a Bíblia diz assim, olha, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Nós não somos judeus, mas nós temos crido nele. Temos colocado a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele então disse essa palavra para os crentes nele, para aqueles que já o aceitaram. Talvez você aceitou tem pouco tempo, talvez você aceitou tem 6 meses, 1 ano ou mais, às vezes até décadas já, né? Tem crentes aí de muito tempo, graças a Deus. Mas o Senhor, ele está aqui revelando um grande segredo, irmãos, para alguém realmente seguir ao Senhor Jesus. Olha o que ele disse, olha: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, aleluia. Quando alguém aceita Jesus, irmãos, aceita Jesus porque ouviu falar que Jesus é poderoso, que ele perdoa os pecados, que ele transforma vidas. Alguns até aceitam porque ouvem dizer que ele vai prosperar a vida da pessoa, e a pessoa, então, eu quero Jesus, esse Jesus deve ser bom demais. Mas na verdade o Senhor quer fazer seguidores dele, discípulos, e para isso é necessário permanecer na palavra, porque quando a gente permanecer na palavra, então a gente vai ser discípulo dele e vamos conhecer a verdade e seremos então libertos para a glória de Deus. Amém? Mas tem um problema muito sério nisso daí, sabe o que é? É que muita gente que já aceitou Jesus acha que não precisa de libertação.
Acha que libertação é só para o ímpio, acha que libertação é só para o católico, acha que libertação é só para o macumbeiro, até mesmo confunde libertação com manifestação demoníaca, achando que libertação se resume, se limita apenas à expulsão de demônios. E isto não é verdade, porque foi o próprio Jesus quem disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente então permanece na palavra, quando a gente conhece a palavra, então a palavra entra realmente na nossa vida, aleluia, então nós nos tornamos discípulos verdadeiros de Jesus e conhecemos a verdade, alcançando a nossa libertação. Então observe que Jesus não disse que era apenas para aceitá-lo. Muita gente já fez isso aqui, ergueu a sua mão, aceitou Jesus. Quem quer nessa noite entregar sua vida para Jesus? Alguns até dizem, para você não ir para o inferno. A pessoa levanta a mão. Isso é necessário. Isso é o primeiro passo. É importante. Tem gente que não consegue nem dar esse passo. Graças a Deus que vocês já deram esse passo. Quem já deu esse passo, dá glória para Jesus. Aleluia. Mas, irmãos, nós precisamos de libertação. E se você observar aqui no texto, se você observar, olhe para mim, não se distraia. Se você observar aqui no texto, você vai ver que para quem Jesus dirigiu esta palavra, logo disseram assim: nós não somos escravos para ser libertos. E esse é o grande problema na vida de muita gente. A pessoa não admitir que precisa de libertação. Vamos ler? Olha aqui o versículo 33, porque no 31 e no 32, Jesus deu esse recado maravilhoso. Jesus jogou limpo, irmãos, não escondeu nada. Falou: olha, vocês já têm crido no meu nome, amém por isso, mas vocês agora precisam se tornar discípulos, seguidores, alcançarem a libertação verdadeira, aleluia, conhecer a verdade. Sabe o que eles responderam, irmãos? É o que muita gente responde. Olha só o que eles responderam. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Irmãos, quem não conhece a palavra acha que é livre, acha que faz aquilo que quer, sabe? Acha que faz aquilo que quer, porque gosta, porque ama e tal. Pensa que é assim, mas não é. Não é. Esses homens aqui, eles falaram isso: olha, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Então, irmãos, para nós alcançarmos a libertação, nós precisamos concordar com a palavra de Deus. Precisamos parar para ouvir a palavra, porque senão nós vamos nos limitar, a aceitar a Jesus. Nunca vamos ser um discípulo de verdade, nunca conheceremos a verdade e nunca seremos libertos. Então precisa permanecer na palavra. Amém? Você tem intimidade com a Bíblia? Você consegue manusear a Bíblia? Você conhece os livros da Bíblia? Você já leu a Bíblia alguma vez? Olha como muitas pessoas podem não estar livres. Talvez você venha à frente, a gente ore, nenhum demônio vai manifestar. O fato de alguém dizer assim, você não está livre, não quer dizer que você está endemoniado, ou endemoniado, ou possesso. Não, irmãos. Você está compreendendo o que Deus está falando até agora? Amém? O Senhor está falando sobre libertação, sobre conhecer a verdade. Crentes, irmãos, a Bíblia diz que até o diabo é crente. Já parou para pensar nisso? Até o diabo é crente. A Bíblia fala isso, que os demônios creem e estremecem. Agora, será que o diabo é liberto? Não, ele não é liberto. Nem nunca vai ser. Por quê? Porque ele não permanece na palavra.
a Bíblia diz que ele jamais se firmou na verdade. Ele não permanece na palavra. E nós precisamos permanecer na palavra. Como é difícil, irmãos, as pessoas comparecerem no culto da palavra. O culto onde nós estudamos a palavra, irmãos. Quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você conhece a palavra, conhece a verdade, você é liberto. Porque a palavra limpa. Jesus falou certa vez para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Dá um glória para Deus. Não fuja da palavra. Não menospreze a palavra. Não deixe a palavra de canto. Coma a palavra. Foi Jesus quem disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra. Aprenda a amar a palavra. Aprenda a amar esta palavra. Leia, medite nela. Oh, glórias a Deus. Então, essa verdade está revelada agora para nós, irmãos. Se nós queremos ser livres, se queremos ser pessoas livres, nós precisamos permanecer nesta palavra. Mas como eu vou permanecer se eu não conheço a palavra? Como eu vou permanecer se eu não presto atenção na hora da palavra? Como eu vou permanecer se eu ouço, mas não pratico a palavra? Então a libertação é muito mais séria, irmãos, do que apenas vir num culto de libertação para ouvir uma revelação. Isso é bom, é maravilhoso, é bíblico. Amém? Está na Bíblia, faz parte do culto. Quando vos reunis, um tem salmo, tem doutrina, revelação, um tem língua estranha, outro tem profecia. É sempre assim. Onde Deus está, a manifestação do Espírito acontece. Aleluia. Mas, irmãos, a palavra é tudo, é o centro do culto, é o mais importante. Eles creram pela palavra. Olha, disse, pois, Jesus, vamos ler o anterior: ditas estas coisas, muitos creram nele. Eles creram pela palavra, e é pela palavra que nós vamos ser libertos. Às vezes a gente coloca sempre a libertação na mão da outra pessoa. Vamos depender do outro, entende? Vamos ler um texto da palavra, irmãos, que vai nos elucidar, vai nos esclarecer. Se encontra aqui em Mateus, capítulo 12. Isso, obrigado, senhor. Mateus, capítulo 12, versículo 43. Mateus 12, 43. Você tem a palavra na mão? Então abra a palavra, não fica olhando para mim, não. Abra a palavra, aleluia. Nós estamos hoje começando uma campanha com o tema Verdade que Liberta. Amém? Lemos em João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo a seguir, esses que ouviram esses 2 versículos disseram para Jesus que nunca foram escravos de ninguém. Então esse é o grande problema na vida de muita gente: admitir que precisa de uma libertação. Amém? Vamos ler esse texto aqui, irmãos, que ele é de suma importância para o nosso conhecimento e para a nossa libertação. Mateus 12, 43 até ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa.
Esse é um ensinamento, irmãos, maravilhoso para quem quer ser liberto. O Senhor, Ele não ilude o seu povo, aqueles que depositam fé nele. Ele esclarece, Ele está mostrando aqui a estratégia do nosso inimigo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. O adversário domina as pessoas. Então, quando alguém fica livre do poder de Satanás, acontece isso que está escrito aqui, olha. Ele sai, ele procura um outro lugar, não encontra, então ele diz assim: eu vou voltar. Quem já derrubou casa de marimbondo alguma vez? Quem já derrubou casa de marimbondo? Aqui em Campos tem muita, né? O lugarzinho para ter marimbondo, nunca vi coisa igual. Acho que é por causa do canavial, será? Deve ser. Será que marimbondo gosta de açúcar? Aquela coisa deve ser, né? Formiga também, né? Tem formiga grande, formiga pequena. Eu amo essa cidade, louvado seja Deus. Então veja bem, quando você derruba a casa do marimbondo, se você bobear, meu camarada, olha, ele volta e faz a casinha dele de novo. Sim ou não? Não é assim que ele faz? Ele diz: não, aqui é o meu cantinho. Ele quer ficar ali, não adianta não. Você meteu fogo nele, os que conseguiram escapar voaram, depois, meu filho. Quando você bobear, passar uns diazinhos, você olha lá, tem uma casa formada de novo, no mesmo lugar. Assim trabalha o adversário da nossa alma. Amém? Você está compreendendo? Então ele sai, mas ele não fica satisfeito. A pessoa sente até um alívio, olha. A casa fica vazia, varrida e ornamentada. A pessoa, você está sentindo bem agora? Parece que eu estou mais leve. Estou me sentindo bem, a dor foi embora, não sei o que, aquela dor de cabeça passou, estou dormindo bem, mas o adversário está tramando a sua volta. E ele é tão astuto que ele chega a chamar o homem, o ser humano, de sua casa. Olha, por isso diz: voltarei para minha casa. Olha como ele faz. Ele chama de casa a nossa vida. E ele quer morar nessa casa. É isso que ele quer fazer. Sabe? E ele, como foi expulso, disse: espera lá, já me botaram para correr. Levei fogo. Jogaram óleo diesel em cima de mim. Derrubaram. Então sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele pega mais 7 capangas, piores do que ele, piores. Pastor, a minha vida já era ruim, comzinho, agora pode vir mais 7. O senhor está me jogando praga, pastor, está me rogando praga? Não, não estou rogando praga, eu estou te falando a verdade que liberta. Eu preciso falar a verdade para você cair, sim, para a ficha cair, né? Como dizem hoje em dia. Para a ficha cair, irmão. Tem muita gente que está precisando, a ficha cair. Para ele acordar, irmãos. Então a Bíblia diz que ele traz mais 7. Mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Amém? Quem quer ficar pior, diga amém. Graças a Deus que eu não ouvi nenhum amém. Então, se a gente não quer ficar pior, a gente quer ficar melhor, né? Ou seja, a gente não quer nada com o diabo. Eu me lembro quando eu fui para a igreja, que o pastor orou por mim, eu caí, possesso, né? Logo a seguir eu falei: pastor, eu preciso saber o que está acontecendo comigo, porque eu não sabia, não entendia. E ele disse: o senhor quer saber mesmo? Eu falei: quero. Falou: o diabo está na sua vida. Foi assim que ele falou comigo, irmão. E graças a Deus que ele falou, porque o que arde, cura. Aleluia. A palavra foi dura, o diabo na minha vida. Eu era religioso, como é que está o diabo na minha vida? Mas eu tive que ouvir, irmão. Eu poderia dizer: não, fazer igual os judeus aqui, não, tenho por pai Abraão, sou da religião tal, nunca fui escravo, que negócio é esse, o senhor está inventando isso? Mas eu ouvi bem o que ele disse: olha, o diabo está na sua vida. E eu disse para ele assim: olha, eu não quero nada com o diabo, eu quero com Jesus. Aleluia. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É isso que nós precisamos fazer: abraçar a palavra, abraçar as escrituras, abraçar a doutrina de Cristo. Caso contrário, meus amados irmãos, nós vamos
viver oprimidos, vamos ser crentes derrotados, nunca vamos ser um discípulo verdadeiro, nunca vamos alcançar a libertação. Então, irmãos, na verdade, a libertação, ela acontece em 2 estágios, ou em 2 fases. Amém? 2 fases. A primeira é o inimigo sair da nossa vida. Amém? O inimigo sair da nossa vida. Ele precisa sair. Mas como que ele sai? O homem sozinho consegue? Não consegue. Ele precisa de alguém que seja revestido de poder, de autoridade, para, em nome de Jesus, expulsar o mal da sua vida. Aleluia. Então ele precisa disso. Muita gente, irmãos, infelizmente, se encontra em igrejas onde não há esse trabalho. Não há o trabalho de libertação, de orar pelas pessoas. E as pessoas estão oprimidas, estão cativas do inimigo. Então, primeiro precisa isso. E isso acontece através do poder de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Então ele saiu fazendo a obra. Logo que ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto e bateu de frente com Satanás. Não foi assim, irmão? Ele chegava na sinagoga, vinha logo uma pessoa oprimida. Era Deus que levava aquela vida para ser liberta. Eu creio que foi Deus que trouxe você aqui nessa noite, para você conhecer a verdade e sair daqui liberto. Aleluia! Então é pelo poder do nome de Jesus também. Ele mesmo que disse: em meu nome expulsarão os demônios. O poder não é meu, não é do evangelista, não é da missionária, não. O poder é do nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Então, essa é a primeira fase em que Deus demonstra a misericórdia pelo homem. Demonstra a misericórdia. O homem vai até um lugar onde se encontra com alguém que é cheio do poder de Deus, que tem autoridade, que tem fogo nos pés, nas mãos, tem canela de fogo, como dizem por aí, né? E o mal tem que sair em nome de Jesus. Você vai observar quando Jesus se encontrou com aquele gadareno. Aquele homem não tinha a menor condição, irmãos. Ele não podia pensar nada, ele estava totalmente tomado. A Bíblia diz que era uma legião de demônios. Mas o Senhor libertou aquela vida. Aleluia, os demônios tiveram que sair. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos também a história daquela mulher cirofenícia. Ela foi buscar pela sua filha. A filha estava horrivelmente endemoniada. Ela podia fazer alguma coisa? Não, aquela moça não podia fazer nada. Mas a sua mãe foi pedir socorro. Você conhece alguém que está oprimido? Clame ao Senhor por ele, peça socorro, peça oração, traga o nome dele e coloque na cesta de pedidos. Nós vamos orar e Deus vai fazer a obra. Aquela mulher também, aquela moça que adivinhava, irmãos, ali em Atos 16, o apóstolo Paulo também expulsou o demônio dela, sem ela pedir, sem nada. É a misericórdia de Deus. Eu fui até a igreja, não porque eu estivesse buscando a Deus, mas eu fui tentar resolver um problema na vida da minha esposa. E chegou lá, eu descobri que eu também era tão problemático quanto ela, que eu estava nas garras de Satanás. Eu me lembro, irmãos, quando fui orar por uma criança, parece que tinha 2 ou 3 anos. Ela era minha sobrinha, hoje é uma moça, tem problemas. E ali orando por ela, chegou uma hora que eu falei assim: demônio, tu estás amarrado. A bichinha botou as 2 mãozinhas para trás assim, ó. Será que uma criança de 2, 3 anos entende que o que eu falei? Não, era Satanás mesmo, colocando a mão para trás. Daqui a pouco veio o pai dela, meu irmão, sabe o que ele disse? Falou assim: meu irmão, não expulsa não, porque eu não vou seguir mesmo, depois vão vir mais 7, vai ser pior. O bichinho conhecia a palavra. Dá um glória para Deus. Hoje ele é um servo de Deus, aleluia. Hoje ele é um servo de Deus, mas na época ele falou isso para mim. Ele era macumbeiro na época. Ele falou: não expulsa mais não, porque eu não vou seguir, os demônios vão voltar e vai ficar pior o estado dela. Então veja, será que nós temos consciência disso? Que a gente precisa fazer uma entrega
total e irrestrita ao Senhor, para Ele fazer uma grande obra na nossa vida, abraçarmos a sã doutrina que é tão rejeitada nesses dias, irmãos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Então, veja bem uma coisa, quando o espírito imundo sai do homem, isso significa dizer que a porta foi aberta para ele sair. Agora, irmãos, muita gente tem deixado a porta aberta, e ele volta, e já lemos que ele não volta sozinho, ele traz uma tropa de choque com ele, ele traz o bope com ele. Irmãos, é o que a Bíblia declara. Então veja bem, irmãos, nós precisamos assim, olha, a porta foi aberta para ele sair, agora ela precisa ser fechada para ele não voltar, entende? A porta precisa ser fechada, e a porta, irmãos, para ser fechada, olha, leia comigo aqui, ó, João 5:14, aleluia. João 5:14 fala assim, olha: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha aí, irmãos, olha o perigo que é alguém que conhece a palavra, que aceitou a Jesus, permanecer na prática do pecado. Vamos ler ainda João 8:11. João 8:11. Vamos ler o 10 também, que vai dar uma compreensão melhor. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Está dando para você compreender? A gente recebe o perdão de Jesus. Agora não podemos continuar fazendo a vontade do adversário. E é aí que reside o grande problema de muita gente. É que as pessoas não abandonaram. 2 de Pedro 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, olha, o mundo contamina, diga, o mundo contamina. Você acredita nisso que você falou? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, tinham ficado livres, ouviram a palavra, entenderam, bom, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Não foi isso que Jesus falou lá? Quando sai, volta mais 7, e o último estado se torna pior do que o primeiro? É a mesma coisa que está dizendo aqui, irmãos. É a mesma coisa. A pior coisa que tem um crente desviado. Se ele bebia cerveja, ele agora bebe cachaça. Se ele fumava maconha, ele está no crack. E vai por aí. O estado dele é pior, irmãos. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Por quê? Ficava com um só, não ficava com 8. Era melhor, porque ficava com um só, não é isso? Agora está com 8. Melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. É a palavra. Olha, a palavra é santa, a palavra santifica. A palavra nos livra do adversário. Quando permanecemos nela, somos verdadeiramente discípulos de Jesus, conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós que temos que temperar o mundo. Luz do mundo, sal da terra, não é isso?
sermos luzeiros neste mundo, resplandecer a nossa luz, o nosso testemunho. Não é isso que o Senhor espera de nós? Que a luz brilhe, que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai no dia da visitação. Não é esse o propósito de Deus para a nossa vida? O Senhor nos faz permanecer nesse mundo para quê? Para nós testemunharmos, para que as pessoas conheçam Jesus através da nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. Então a primeira fase, irmãos, ela é realizada dessa maneira: alguém vem à igreja ou recebe uma visita de alguém e a pessoa ora, o mal vai embora. Agora a segunda fase, irmãos, depende da própria pessoa. A segunda fase, ninguém pode fazer por nós, só nós podemos fazer. Cada um individualmente precisa fazer a sua parte. Amém? Não tem pessoas que costumeiramente vêm à casa de Deus e geralmente manifestam espíritos malignos, irmão? Por que será? Será que aquela igreja está sem poder? Está sem autoridade, irmãos? Não, irmãos, o demônio sai. Ele sai. Mas ele encontra a brecha. E ele volta. Ele retorna para aquela vida. E é isso que o Senhor quer que seja evitado. Que conheçamos a verdade e a verdade nos liberte. Aleluia. Glórias a Deus. É justamente isso que o Senhor falou aqui, ó. João 8. Nós vamos reler esse versículo. Vamos ler o 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, irmãos, não adianta apenas conhecer, mas precisa praticar. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada, ou seja, há que haver obediência. Obediência. Alguém já disse que o ABCD do Evangelho é obedecer. O segredo é esse. É obedecer. Você consegue obedecer a palavra de Deus? Ah, não, pastor, assim é muito difícil, o caminho é muito apertado. Então, se você não quiser entrar no caminho apertado, então você não vai ser liberto. Se você não se enquadrar na proposta de Jesus, então você vai ficar debaixo da opressão maligna. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. Ele quer que alcancemos a libertação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, essa fase é realizada pela própria pessoa, fechando as portas e janelas da sua vida para Satanás não retornar. Nós vamos, irmãos, rapidamente, porque o tempo é escasso, né? A hora está passando, né? Não sei se no frio parece que o relógio anda mais rápido, pastor. Para logo o sol nascer, ele anda mais rápido, para ver se o sol nasce e acaba o frio. Mas nós vamos ver algumas portas, irmãos, que precisam ser fechadas. Olha, vou falar de uma, ó. A primeira porta que eu vou falar, ó, nós precisamos largar os ídolos e os objetos dos cultos pagãos. Amém? Você sabia que tem muito crente que é cheio de crendice? Ele é cheio de crendice. Ele já é crente, aceitou a Jesus, mas você olha no pulso dele, tem uma fitinha, vai na casa dele, lá tem sal grosso, tem galho de arruda, tem tanta coisa, irmãos. Se ele parar para pensar um pouquinho, ele vai ver que essas coisas tinham na religião antiga. Então ele não largou ainda, irmãos. Então o Senhor está dando uma sacudida em nós, meus amados irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos abandonar, irmãos. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era muito idólatra, né? Eu era muito idólatra. Tinha lá o meu santuário em casa, o meu oratório com vários ídolos. E eu me lembro que quando eu me converti, a minha sogra tinha a esperança de eu voltar, né? De eu voltar para a religião antiga. E ela me perguntou assim: mas o que é que você vai fazer com os seus santinhos? E eu falei para ela assim: eu não vou fazer nada. Aí ela deu até um sorriso, achando que eu não ia fazer nada mesmo, né? Falei: eu não vou fazer nada. Não vai fazer nada? Falei: eu não, já fiz, já quebrei tudo, que é tudo fabricado pela mão do homem. Amém? Então nós precisamos entender isso. Você tem colocado a sua confiança em quê?
Aí o que você tem colocado sua confiança? No sal grosso? No galho de arruda? Na rosa ungida? Na fitinha não sei de quê? No óleo de Israel? Na água do Rio Jordão? Aí o que você tem confiado? E está cheio de crente dominado, irmãos, oprimido, porque está preso a essas coisas, irmãos. Se prenda a Jesus, se prenda ao nome de Jesus. É Jesus que liberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus. Então, quem aceita Jesus, mas não larga os ídolos, irmãos, não larga essas coisas, essas crendices, continua o diabo na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que a sua casa é amaldiçoada. Pastor, eu chego na igreja, eu me sinto bem e tal, mas quando eu vou para dentro de casa, pronto, é aquela opressão. Vamos ver em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, o 5º livro da Bíblia. Aleluia. Veja como as pessoas costumeiramente colocam dentro de casa muitas coisas para afastar o mal. Tem gente lá que planta a espada de São Jorge, outro coloca uma ferradura atrás da porta, outro põe um copo d'água não sei aonde, um olho de boi, bota um gordinho de costa para a porta, um elefante. Então, irmãos, vamos ver o que a Bíblia diz. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade que liberta. Vamos ler Deuteronômio 7, 25. É muito importante isso, irmão. Olha, diz assim, olha: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Quanta gente, irmãos, por esse Brasil afora, com a casa carregada de ídolos. Não é para me proteger isso aqui e tal, e a doença não sai de lá, a opressão maligna, a insônia, e ver vulto e ouvir voz. Eu via vulto, irmão, eu via vulto também. Eu me lembro que nós fomos orar por um rapaz, e o rapaz sempre o demônio pegava ele, todo culto que ele via, o demônio pegava ele. Um dia nós olhamos para a mão dele, tinha um anel, e olhamos bem para o anel, tinha uma escultura no anel. Tinha um sujeito montado num cavalo. Você já sabe até quem é, né? Estava lá. Aí nós chegamos para ele: rapaz, é isso que está prendendo a sua libertação. Você tem que se desfazer disso daí, rapaz. Aí, passados uns dias, apareceu ele de novo no culto. Primeira coisa que a gente fez foi orar por ele, foi olhar para a mãozinha dele, né? Ô, glória, está sem o anel. Oramos por ele, o demônio pegou ele de novo. Aí eu tive que perguntar para ele: meu querido, o que você fez com aquele anel? Ele falou: pastor, derreti e fiz esse cordão aqui. Olha o que diz aqui, irmãos, olha: a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. O demônio desceu do cavalo, mas estava lá. Ele desceu do cavalo, mas estava lá. Estava em forma de cordão agora. Ele não saiu, irmão. Quem está compreendendo, diga amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu me lembro que, por ser assim bem idólatra, ter essas coisas todas dentro de casa, certa vez alguém perguntou para mim assim: você já tirou tudo? Eu já tirei tudo. Eu pensava que tinha tirado tudo, e as pessoas pensam também. Aí fui vasculhar, irmão. Fui olhar numa gaveta, olha daqui, olha dali, encontrei tanta coisa ainda, irmão. Encontrei muita coisa. Então dê uma olhadinha lá nas gavetas, aquele álbum, aquela coisa e tal. Dá uma olhadinha lá, futuca lá, que você vai encontrar. E tira fora. É o que a Bíblia diz aqui, olha. Isaías 30, aleluia. Isaías 30, 21 e 22. Amém? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele,
e terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Está vendo o que a Bíblia manda fazer? As pessoas estão dando na contramão da palavra, estão colocando as coisas dentro de casa. Porque o pastor tal disse, porque o bispo tal falou, é bom porque os demônios vão sair. Irmão, não vão não. Eles estão nessas coisas. E as pessoas estão colocando, achando que está tudo bem. E o diabo não sai nunca. E a pessoa fica na mão desses homens. Mas hoje você está aprendendo a verdade que liberta. Amém? Hoje eu estou falando para você e você está tomando conhecimento. Arranca isso fora. Deita fora, tira, porque por detrás do ídolo está Satanás, ele está lá. Mas a religião tal, eu respeito, não, tira, é seu, tira e deita fora. O caminho é esse, para você ser liberto. Amém? Deixar os ídolos para servir ao Senhor. Aleluia. Não se pode, meus amados irmãos, servir a Deus e aos ídolos. Não tem como, meus amados irmãos. Vamos continuar, irmãos. A segunda porta que precisa ser fechada. Olha, irmãos, é importante isso que eu vou falar. É importante, vou falar isso por amor às almas. Eu preciso falar. A segunda porta é a prostituição. A pessoa precisa abandonar o pecado. Precisa abandonar o pecado da prostituição. Vamos ler 1 Coríntios 6, 18 e 19. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Aleluia. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Fala assim, fugir da prostituição ou da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E a Bíblia pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Veja bem, irmãos, quem entregou sua vida para Jesus recebeu, irmãos, o Espírito Santo se fez isso com sinceridade. Agora, se a pessoa vai e pratica a imoralidade, fica na prostituição, namoro avançado, o que acontece? Está pecando contra o próprio corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, digo isso para tristeza, infelizmente, mas as igrejas estão cheias dessa situação. E muitas pessoas têm até cargos e posições dentro da igreja. Às vezes estão até no púlpito, cantando no conjunto, dirigindo o trabalho, círculo de oração. Agora eu fico com pena do povo. O povo que vai para receber uma bênção encontra pessoas assim, que estão dando lugar ao adversário nas suas vidas. Então é necessário abandonar, irmão. É necessário abandonar a prostituição, abandonar a fornicação, abandonar o adultério. Se você está vivendo dessa maneira, pare porque você está pecando contra o seu corpo. Se alguém mentir, não está pecando contra o corpo. Se alguém roubar, não está pecando contra o corpo. Se praticar a prostituição, está pecando contra o corpo. Aqui, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, é fora. Agora, uma pessoa cometer ou praticar a imoralidade está pecando contra o próprio corpo. Amém? Então o adversário entra, irmãos. Vamos ler aqui, 1 Timóteo, é a verdade que liberta, irmãos. Tem um ditado que diz assim: o que arde e o que aperta, é isso aí, não está para onde correr não. A verdade é essa aí, a verdade que liberta.
Muita gente gosta de ouvir o que agrada, mas é a verdade que liberta. É a verdade que liberta, irmão. 1 Timóteo 5 e 6. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Está aí, ó. Mulheres viúvas. O marido morreu e ela continua aí nos prazeres da carne. Vai com um, vai com outro e não sei o quê. Aqui, ó, a Bíblia está dizendo, ó, está viva, está respirando, mas espiritualmente está morta. Está morta. Quer ver mais? Vamos ler o 15. Pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. É o que a Bíblia diz que elas estão fazendo. Então quem, irmãos? Irmãos, o sexo, ele foi feito para dentro do casamento. O mundo lá fora ensina outra coisa. Está aí, ó, as televisões, os canais de televisão, as novelas, está aí a internet. Se você quiser na internet, você encontra coisa boa. Estávamos conversando hoje, eu e o pastor Baca. Você vai encontrar ali estudos bíblicos, pregadores, mensagens, testemunhos. Você vai encontrar isso na internet, mas você vai encontrar também sexo, prostituição, nudez, tudo que você achar de lixo também tem lá. Ainda, irmãos, vamos ler também, ó. Vamos ler também 1 Timóteo 2:9. 1 Timóteo 2:9. Olha só o que diz a Bíblia, irmãos. Pare e pense. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Irmão, traje decente. A Bíblia manda a mulher se trajar decentemente. O que é se trajar decente? No original, irmãos, essa palavra é vergonha de mostrar o corpo. Vergonha de mostrar o corpo. No original é isso. Vergonha de mostrar o corpo. Eu sempre me lembro quando prego sobre esse assunto, ali na rua Júlio Barcelos, eu estava pregando um dia de tarde, e ali o sol da tarde bate na porta. Aí entrou uma moça com um saião lá embaixo, porém transparente. Então ela estava mostrando o corpo, sim ou não? Sim, porque a mulher mostra o corpo, ó, de 3 formas: roupa curta, transparente ou apertada. E ela entrou, eu estava pregando, não teve como evitar, eu vi. Ela se assentou, chegou o momento das orações, oramos por ela, o demônio pegou ela. O demônio pegou ela. Aí eu falei, ela costumava ir numa igreja aí. Aí eu falei, minha filha, sabe qual é o seu problema? É que você está usando roupa indecente, tal. O que acontece quando você passa na rua? Aí ela, os homens tudo mexem comigo. Falei, mexe com você? Mas é por isso. Porque você está usando uma roupa totalmente transparente. Quando você apontou lá na porta, eu vi o que eu não deveria ter visto. Agora eu vou fechar os meus olhos, você vai voltar e as irmãs vão ver o que eu vi. E vão poder falar melhor para você. Ela foi para lá, meus irmãos. E as irmãs viram, né? Porque aí eu fechei o olho e não poderia mais ver, né? Então, meus amados irmãos, o demônio pegava ela, passava na rua, os homens tudo mexendo, e ela não sabia por quê. Quem sabe você está assim nessa situação, usando uma roupa indecente, você não está se dando conta, você está provocando os homens. Esse é o pecado chamado de lascívia. Sabe qual é o pecado de lascívia? Provocar em alguém um desejo que só pode ser satisfeito através do pecado. Isso é lascívia. Lascívia é isso. Então Satanás sabe como usar as mulheres para provocarem os homens. O diabo sabe que os homens se excitam pelo que eles veem. Então ele tem usado as mulheres. Agora, as santas mulheres de Deus devem se trajar decentemente, aleluia. Aquelas que estão seguindo a Jesus, aquelas que são discípulas do Mestre, precisam se trajar decentemente, ter vergonha de mostrar o corpo.
Às vezes até a mulher casada, irmão. A mulher casada tem que mostrar o corpo para quem? Para o maridão. É para ele. Como diz a Bíblia, estavam nus e não se envergonhavam. Então as pessoas estão aí, oprimidas, irmãos. Poderíamos falar de outras coisas, irmãos, mas vamos ver também uma outra porta ainda, a terceira porta, rapidinho, para nós terminarmos, irmãos, que é a parte da literatura. Olha, fitas, discos, CDs, todas essas coisas, literaturas da outra religião. As pessoas têm livros em casa, às vezes livro de magia. Está tudo lá, irmãos. Tem pessoas que têm bar dentro de casa. Olha só o que aconteceu aqui em Atos 19, para você saber o que você precisa fazer. Atos 19, 13 em diante. Vamos ler do 18 para a gente ganhar tempo. Atos 19, 18 até o 20. Muitos dos que creram, olha aí, são os que creram, irmão. Quer conhecer a verdade? A verdade é essa, Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Será que nós temos coragem, irmãos, de falar as coisas erradas que a gente fazia quando a gente aceita Jesus? Será que temos coragem para isso? Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quanto foi, irmãos, o prejuízo? Foi lucro, né, irmão? Não foi prejuízo, mas o valor dos livros que foram queimados, 50.000 denários. O denário é o dinheiro que um trabalhador ganha por dia, na Bíblia. O denário é o dinheiro que um trabalhador ganha por dia, uma diária. Agora pensa bem, 50.000 denários, divide isso por 30, vai dar 1.600 e tantos salários mínimos. Agora quando chega na hora de jogar alguma coisa fora, fica aquele problema assim, isso aqui foi a vovozinha que deu, isso tem um valor estimativo da família, não posso jogar fora, não posso me desfazer disso, esse batonzinho custa R$15. Irmãos, olha, eu peguei 20 garrafas de uísque escocês, joguei tudo no ralo, para a glória de Deus. 20 garrafas de uísque escocês, joguei tudo no tanque assim, glu, 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 glu. Eu acho que os ratos ficaram tudo doidão, de tanto uísque que desceu. Você quer ser liberto? Não, pastor, bem devagar, só está indo muito pesado hoje. Irmão, é a verdade que liberta. É a verdade, eu acho que hoje Deus está dando um sacode. Desperta, tu que dormes. Irmão, é no tranco, tem carro que só pega no tranco, não é verdade? Então Deus está dando um tranco na gente hoje, irmão. Aleluia. Então, irmãos, precisamos fazer isso, irmão. Precisamos fazer isso. Olha, a quarta porta seria a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Eu ouvi um pregador falando há muito tempo atrás, falou assim, olha, aquele que mente pode dar o braço para o diabo e chamar ele de papai, porque ele é o pai da mentira. Então a mentira não pode mais estar na nossa boca, irmão. Fale a verdade. Fale a verdade, cada um ao seu irmão, é o que a Bíblia diz. Vamos ser verdadeiros. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, irmão. Olha a origem, é do diabo. Se o seu sim não for sim, Satanás está no negócio. Se o seu não não for não, o diabo está aí. Entende? Mas nós não queremos ficar livre dele. Então temos que falar a verdade. Falar a verdade. Amém? Amém? Glórias a Deus. Irmãos, se nós fizermos isso, irmãos, Jesus estará em nossa vida de uma forma poderosa, aleluia. Quando o diabo quiser voltar, ele não vai mais encontrar a casa vazia, não. O leão da tribo de Judá vai estar lá dentro e vai dizer, para trás de mim, Satanás. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia.
É isso que nós precisamos fazer, irmão. Colocar em prática a palavra. Pastor, não dá para mim, é muito difícil. Então, o adversário está forte aí na sua vida. Depende de você. Se você tomar uma posição, a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará. Não é isso que fala a Bíblia? A Bíblia fala assim, dessa maneira, irmãos. Então, irmãos, a Bíblia ainda diz, para nós terminarmos, olha, Tiago 4, 7. Resume tudo isso aí. Tiago 4, 7. Você encontrou? Olha só o que diz aí, ó. Você quer ter vitória? Quer ser liberto? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ó, se sujeitar a Deus é obedecer a palavra dele, é fazer a vontade dele. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Ele vai vir, só que ele vai encontrar Jesus na casa, aleluia. Ele vai encontrar o Senhor na casa, e você vai resistir em nome de Jesus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Pare de correr de Satanás, bota ele para correr nessa noite, em nome de Jesus. De Jesus. De Jesus. De Jesus. De Jesus. De Jesus. De